a vida piora, continua votando errado, depois vai embora do estado. Porra, cara, difícil te ajudar. Né? Mas aí, assim, a tendência de um governo do PT na Bahia em afrouxar ainda mais as leis penais é enorme. E aí eles ficam jogando fluxo migratório no colo de quem? Dos estados que têm leis penais mais duras. E isso não é uma suposição minha, meus queridos amigos. É exatamente isso que acontece nos Estados Unidos. Há uma migração enorme de californianos para... quer que eu comente o que, Riso? Da GLO? Não vamos falar da GLO ainda. Queria comentar sobre a pesquisa da Quest. Você tem ela aí? Você mandou em algum lugar, não mandou? Mandei. A pesquisa da Quest ela é muito interessante, porque ela vai captando em detalhes a perspectiva sobre favela, aprovação. Foi uma pesquisa quantitativa que houve sobre a operação, né? Então vamos pegar alguns detalhes dela pra gente pegar. Essa aqui, ó. Isso foi com a população do Rio de Janeiro. Você é a favor ou contra? Essa pesquisa é bem interessante, que ela pega até elementos que são ruins pra gente trabalhar. Primeira ponta, a coisa que todo mundo aprova. Aumentar a pena de prisão para condenados por homicídio a mando de organizações criminosas. 85%. Ou seja, não há discussão. É uma não discussão querer votar, por exemplo, contra isso. É uma não discussão. 72% também amplamente favorável. Enquadrar organizações do crime organizado como organizações terroristas. Meio óbvio. Precisa. Retirar o direito à visita íntima nas prisões para facções. Isso é um absurdo. Isso aí é absurdo em muitos termos, porque nem deveria existir visita íntima para ninguém. Visita íntima é desses puxadinhos institucionais que a gente fica criando aqui no Brasil. Simplesmente ninguém tinha que ter visita íntima. Então, óbvio que o faccionado não devia ter, mas me espanta que 33% das pessoas acham que sim. Que, não, veja só, é ok botar uma visita íntima para um faccionado. Né? Então você já começa, né? Novamente, depois vamos ver se tem a quebra aí, né? Porque a gente vai precisar fazer um pouco a sociologia da discussão, né? Vamos ver como é que votam certos tipos, né? Aí vamos lá. Obrigatoriedade dos policiais em trocar informações sobre organizações policiais. Criminosas. Organizações criminosas. Eu não entendi. Trocar quais informações? Trocar com quem informações? Aí, isso parece mais uma pergunta pra ver se encaixava a PEC do a PEC governo. do Lula, né? Proibir as saidinhas mesmo entre aqueles com bom comportamento ou que tenham cumprido a maior parte da pena. Essa aí tá dividida. Me assusta. Me assusta que praticamente metade do Brasil acha que saidinha é ok. A PEC da segurança do Lula. Você vê que tem um número enorme, tá? 19%, que não sabe e não respondeu. Ou seja, o tema PEC da segurança, por isso que eu gravei vídeo sobre isso, e acho que vocês têm que também, todo mundo ficar alerta. Como ela tem PEC e segurança no nome, parece que assim, é uma medida muito importante para enfrentamento do crime. Galera, não é. A PEC da segurança é uma armadilha do governo Lula para concentrar poder com eles. Tá? E aí é o contrário, veja só. Cada estado tem a sua própria lei com diferenciação nas punições de acordo com leis específicas. O pessoal da Quest botou isso, porque todo mundo sabe, lá em Brasília, que a PEC da segurança, ela será adulterada pelos congressistas de modo a, ao invés de concentrar poder na questão de segurança e poder de polícia na mão do governo federal, é distribuir mais ainda para os estados. 48% foi favorável, 45% contra, ou seja, está dividido. E é dividido muito porque as pessoas são ignorantes sobre esse assunto. Tá? Eu já gravei um vídeo lá, um áudio, desculpa, para Valete Plus tratando do assunto. Eu acho, por princípio eu sou favorável a isso, é um modelo que funciona nos Estados Unidos, você gera uma competição interestados e você acaba tendo uma concorrência entre métodos. Só que tem um problema tipicamente brasileiro. Vou dar um exemplo, na Bahia. Na Bahia você está há anos com o governo do PT, a insegurança só aumentou, o estado só se favelizou, a Bahia não vai bem, a Bahia vai muito mal e a Bahia tá assim, os baianos estão há mais de 10 anos sendo administrados pelo PT, a vida piora, eles, oxe mãe, eu vou votar mais ainda, e aí vão embora da Bahia, que é o que tá acontecendo, né, é aquele eleitor que realmente difícil você, né, conversar assim, porque ele vai, vota errado, a vida piora, continua votando errado, depois vai embora do estado. Porra, cara, difícil te ajudar. Né? Mas assim, a tendência de um governo do PT na Bahia em afrouxar ainda mais as leis penais é enorme. E aí eles ficam jogando fluxo migratório no colo de quem? Dos estados que têm leis penais mais duras. E isso não é uma suposição minha, meus queridos amigos. É exatamente isso que acontece nos Estados Unidos. Há uma migração enorme de californianos para estados republicanos como Texas e como a Flórida.
Tem até mapas que mostram mapas de migração. O Riso pode procurar de pessoas de estados democratas para estados republicanos. Então isso acontece. Os lugares onde a legislação é mais leniente com o crime, eles vão piorando. E aí com a piora deles as pessoas vão embora. E vão e levam o voto horroroso delas. Austin, no Texas, por exemplo, recebeu um monte de gente oriundo lá de São Francisco, do Vale do Silício. Aí eles vão pra Austin, no Texas e votam em democrata. Aí você fala, pô, mas vocês são uns imbecis. E adivinha, são imbecis mesmo. Não tem muito o que fazer com idiotas. Idiotas são idiotas, eles fazem idiotices. É difícil, né? O negócio realmente não é fácil. Prosseguindo aqui. O desenho institucional disso aí, né? Como a gente está colocando, é legal, é bacana, mas ele acaba gerando esse efeito de punir os estados que criam legislações melhores. Nesse sentido, a gente pode pensar assim, começar com um piso muito alto, entendeu, Riso? Em termos de legislação criminal no Brasil. E aí, se você quiser, você pode tornar ainda mais alto o piso. Para que o teto... Não, desculpa, você começa com um piso alto e aí você pode aumentar o teto. Então, tipo assim, Santa Catarina já começa com um piso alto, mas eu tenho certeza que o teto vai ser muito alto em termos de leis penais. Sabe que Santa Catarina vai trabalhar praticamente na margem de uma pena de morte, né? E aí, o piso alto não permitiria que Bahia, o Maranhão, ou estados que são governados basicamente por vagabundos, o Pará, estados assim que vagabundos os administram, não consigam ter leis frouxas. Nesses parâmetros, eu sou completamente favorável a ter essa competição de legislações. Por último, né, facilitar a compra e acesso a armas de fogo no Rio de Janeiro. Cara, 72% contra. Vale um pequeno comentário meu sobre isso. Impressionante, galera. Tudo o que o bolsonarismo põe a mão se destrói. Essa agenda já foi, assim, majoritária na sociedade brasileira. Quando a gente começou o MBL, a maior parte das pessoas eram favoráveis a acesso a armas de fogo. O Riso vai se lembrar disso. Amplamente favoráveis. Inclusive houve uma vitória pró-armas no referendo de 2005. Foi o bolsonarismo botar a mão e transformar isso numa caricatura ridícula, com o seu monte de caras ridículos, com aquelas barbas ridículas, fingindo que são muito brabos, com as Carla Zambellis andando pra lá e pra cá, aquele evento, Carla Zambelli andando com uma arma correndo atrás de um cara, que você fala, pô, mas realmente não é a solução. Até porque o Bolsonaro passa um decreto, e como o bolsonarista é um ser débil, né? Lembre-se sempre, o político bolsonarista é um ser débil. Débil, é picareta, débil, não tem um compromisso com nada, ele tem compromisso com erro. Ele tem compromisso com erro e com like. Aí ele fala, não, é isso que vai acabar com o crime. E não é. Não é. Não é e não foi. Então as pessoas continuaram sendo assaltadas durante o governo Bolsonaro e tinha o tal do porte, não sei o quê. E por que não mudou nada? Porque não é todo mundo que dispõe, sei lá, de 10, 11, 15 mil reais pra comprar um revólver, pra comprar uma pistola. E não é todo mundo que consegue isso. Isso não é uma política de segurança pública. Definitivamente não é. Aqueles memes, e sejamos honestos, nós já fizemos esses memes com essas simplificações disso. Olha, a melhor arma que uma mulher tem contra a violência, ela tem uma pistola. Não, cara, não é toda mulher que quer ter uma pistola, nem que ela queira andar com uma pistola. Você tem que andar, assim, existe uma coisa incrível que é, eu posso andar numa rua sem precisar ter uma pistola pra me defender. Tô errado, Riso? Não. Sociedades assim, sociedades dos mais diversos locais no mundo já resolveram esse assunto sem precisar da questão da arma. E eu digo isso como alguém favorável à arma. Se tiver uma votação pra porte de arma, sou favorável. Agora, não venham vender isso como assim uma política de segurança. Tirando a questão, por exemplo, rural, tal, que você tem que ter um efeito de dissuasão, tipo o dono de um sítio, um sitiante, um fazendeiro, ter armas pra evitar roubo, inclusive de maquinário caro que ele tem ali. Tirando isso, o efeito nessas questões urbanas é mínimo. É uma questão de um direito de proteção do cidadão. E tem que ser, o cidadão tem que ter direito de se proteger. Ponto. Não venha falar que isso é uma política, só que os bolsonaristas venderam como uma política de segurança que derrotaria o crime e tal, e não é. O que teve foi bolsonarista armado correndo atrás dos outros como a imbecil da Carla Zambelli. Essa pauta foi destruída. Essa pauta foi, né, basicamente destruída. E eu olho em todos os lugares. Em São Paulo saiu uma pesquisa... Eu vi ela em final de 2023, sobre a questão de armas na capital. Mesma coisa, também na casa dos 70% contra. Este tema morreu.
Parabéns aos bolsonaristas. Eu ia até perguntar o Beni Barbosa, um cara que eu sempre gostei, me dei bem. Ele, né, quando o Bolsonaro chegou ao poder, ele tomou umas enquadradas do Carluxo. Talvez o Riso se lembre. Lembro. O Carluxo enquadrou ele, aí ele, né, não pôde criticar mais o Bolsonaro, né? E aí quando você não critica, quando você vira escravo do bolsonarismo, aí você... Aí, né, nunca mais nos falamos, né? Nem amigos mais somos. Mas o Benê é um defensor dessa agenda, tal, legal. Mas, bem, ele deve saber disso, né? Um cara que defende essa agenda deve saber muito bem qual foi o resultado de anos de Bolsonaro. Seria muito legal se falasse, e se todos dessa área falassem, né? Mas... Aqui, ó. Nossa, o riso é maravilhoso. Já achou, né? O do Eduardo. As pessoas conhecem o posicionamento do presidente sobre as armas? Sim. As pessoas conhecem o decreto sobre armas? Não. Debater é saudável, o pessoal faz parte. Só tomem cuidado para não criticar naquilo que não conhecem. Aí o Benê, na época, né, deu uma criticada. Isso 2019. Olá, deputado. 10 de janeiro de 19. Concordo. 10 dias de governo. 10 dias de governo. Concordo plenamente. Sendo assim, peço que o governo publique a minuta antes da aprovação. Depois que estiver no Diário Oficial, a Inês é morta. No que ele tomou uma do Carluxo. Benê, com todo respeito, acho que deveria falar menos do que não sabe dos fatos. Está muito estranha essa antecipação. Por quê? Ou seja, o Carluxo já mandou aquela pergunta. Isso tá estranho, por quê? O suficiente para começar um cancelamento contra o Benê. O Benê teve que recuar. A nossa diferença, só pra avisar, a nossa diferença para todos esses caras é... Se o Carluxo der um enquadro, a gente manda o Carluxo encontrar o primo dele. Que equivale a mandar ele tomar, né? É isso. É isso que nós fizemos. Né? Por isso nós somos cancelados aí com a direita bolsonarista. Porque a gente não se abaixa, não fica de joelhos pra essa direita imbecil composta por retardados de toda sorte. O Flávio Vera falou, morreu, o voto inteiro também vale. Mas mesmo lá caiu. Antigamente havia uma maioria frágil, mas havia uma maioria pró-armas. Isso passou. Isso passou, só pra avisar, isso passou. Nas capitais é generalizado. Tá? A Kátia falou, ele cortou o cabelo e perdeu a aura. Pô, eu não perdi a aura nenhuma. Tá chata a live? Só pra saber. Não tá boa a live, Riseta? Tamo com 4.900 num canal, mais 3 no outro, ou seja, tamo com 7.900, quase 8.000 pessoas. Todo mundo dando like. Gente, estranha essa antecipação de vocês pela hora do Renan. Né? Por quê? Vamos lá. Agora... Você meteu o Carluxo, foi isso? Porra, demorou pra perceber. Sim, é que eu tava vendo umas estatísticas boas pra gente aqui, né? Vamos lá! Dizem... Isso aqui é ótimo, faça um recorte. Dizem por aí, que é o argumento dos bolsonaristas, que virou quase um mantra desesperado, que quem é de direita, mas não é Bolsonaro, na verdade é de esquerda. Pois bem, veja essa seguinte pergunta. Aumentar a pena de prisão para condenados por homicídio a mando de organizações criminosas. Azul é a favor, vermelho é contra. Lulista, 86% é a favor. Esquerda não lulista, 82% é a favor. Independentes, 81%. Qual o percentual que, assim, é praticamente 100%? Direita não bolsonarista. A posição mais de direita de todas é da direita não bolsonarista. A direita bolsonarista pensa igual o Lula, Riso. É verdade. A direita bolsonarista é 87, a lulista é 86. Entendi. Enquadrar organizações do crime organizado como organizações terroristas. Os lulistas, né, ganha o lado pró-facção. Esquerda não lulista mais ainda, que são os degenerados do PSOL. A independente, 74%. Direita bolsonarista, 91%. Não bolsonarista, que somos nós, 95%. Eu só tô avisando isso porque, assim, a direita não bolsonarista tem liderança. Chama-se Movimento Brasil Livre. Quem é mais de direita, Riso? Nós. Então, assim, eu acho que, assim, deixa eu avisar uma dica. Deixa eu dar uma dica aí. Vocês bolsonaristas ficaram se acostumando, você é eleitor bolsonarista, a ter que passar pano pra criminoso do bolsonarismo, da família, e aí vocês estão ficando meio lenientes com criminoso. Tô sentindo aí. Tô preocupado com vocês. Né? Retirar o direito à visita íntima nas prisões para faccionados. A gente deu 81, os bolsonaristas 79. Obrigatoriedade em trocar informações sobre organizações criminosas. O nosso deu 71, ele 52. Proibir saidinha. A gente deu 74, bolsonarista 65, Riso. Nossa. Tem um monte de bolsonarista que é a favor de saidinha. PEC da segurança. Os bolsonaristas são mais a favor do que os nossos. Cada estado ter sua própria legislação. Esse foi o único que os bolsonaristas levaram vantagem. E é a única que eu acho controverso.
Facilitar acesso à compra de armas. Empatado. Você vê que é nada a compra de armas, como é um pauta do Bolsonaro, aí o bolsonarista iguala com a gente, entendeu? Mas o que acontece? Claramente, a galera do nosso campo é mais bem informada que o bolsonarista. E a gente vê isso porque o bolsonarista ele ainda compra clichês da moda antigo, tipo, armas, tal. O nosso campo tá muito fechado. Então, com certeza, a direita não bolsonarista, ela tem um grau de instrução maior do que a direita bolsonarista. E ela também é mais jovem, tá? Somos nós, cara. Somos nós. É a nossa posição política. Palmas aí para o nosso público, tá? Muito mais based. Bolsonarista, ó. Diz que é de direita, mas gosta do Bolsonaro, você é frouxo. Tanga frouxa, você é igual os novinhos do Valdemar. Que, aliás, lembrando, se você é jovem e está, vamos dizer, no PL, eu sei o que você faz no sábado à noite. Eu sei o que você faz, tá? E não tem nada a ver com o discurso brabo que você faz nas redes sociais, tá? Mas... não sobra um ali. Renan, quero fazer algumas perguntas sobre isso daí agora. Manda. Bolsonaro já foi presidente. Houve aumento de pena de prisão para condenados por homicídio a mão de organizações criminosas? Não. Houve enquadramento de organizações criminosas como terroristas? Ele retirou o direito à visita íntima dos presidentes? Ele obrigou... Ele proibiu sardinha? A época da segurança tanto faz, mas... o resto tanto faz, exceto as armas, que foi a única pauta que ele... Andou, e foi por decreto, e nem projeto de lei. Avançou. O decreto, bastava só o Lula revogar o decreto, coisa que o Lula fez. Só pra avisar, porque vender o Bolsonaro como um cara de segurança nunca foi. Outro dia fala assim, o Renan está imitando o discurso do Bolsonaro. Meu querido, não me confunda com os novinhos do Valdemar. Quem vive de copiar aquele frouxo são os novinhos do Valdemar. Aqueles jovens que são homossexuais, volto a colocar, os jovens do PL são rapazes homossexuais enrustidos. Alguns deles constroem famílias de fachada, tá? Só pra apagar o seu passado ou o seu presente, tá? Não me confunda com esses caras. Tudo que esses caras fazem é fingir. Tudo que esses caras... Não me confunda. Nosso discurso sobre segurança pública é nosso, nós levamos ele a sério, nós construímos, nós estudamos, nós publicamos material, nós fazemos cursos, nós produzimos coisas sérias sobre isso. Quem só vive do blá 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 são esses caras. Não nos coloquem aí na categoria dos caras, esses caras são gentalha. Gentalha, burra, picareta, vagabunda, estão tudo lá na folha de pagamento do Valdemar, o mensaleiro petista vagabundo do Valdemar. Não nos confunda com essa gentalha, isso é gentalha. Isso aí você não dá bom dia. Posso voltar aqui? Hã? O Kim Kataguiri tem projeto para aumentar a pena de prisão para homicídio? Tem. O Kim Kataguiri tem projeto ou defender enquadrar a organização como de crime organizado? Sim. A visita íntima, eu realmente não sei, mas eu imagino que sim, né? Realmente não sei. Saidinha, ele também defendeu, não defendeu? Ele tem um projeto, sei lá. Ele acaba com progressão, tem o famoso 3 strikes lá, né? O cara foi pego 3 vezes, assim, penas grotescas pra acabar com a reincidência. Lembrando que a maior parte dos crimes são cometidos por reincidentes, tá? Vamos falar de Luciano Huck? Opa! Porque é o seguinte, tá, galera? Um dos outros assuntos que a gente tem que colocar aqui na live, que é um dos assuntos mais importantes sobre isso. Tá? Pera, você quer continuar a pesquisa? Volta pra pesquisa, tem mais coisa. Não, vamos voltar pra pesquisa e aí eu vou pro Luciano Huck. Né? Governo Lula deveria decretar uma GLO pra trazer o exército para o Rio, como em 18? E aí? 60% sim. Prossiga. Tem mais? Olha, os bolsonaristas nesse caso foram mais do que a gente. Poxa. É que GLO eles ouviram falar bastante também. Né? GLO, o Bolsonaro vai voltar ao poder? Agora! As 72 horas passaram. Finalmente! Finalmente! Pois é, mas não é aquela GLO, não é o gato lesmo ornitorrinco do Constantino. Tem mais alguma coisa interessante da pesquisa? Capital também, ó. É isso aí. Olha só, opiniões sobre o crime. Policiais deveriam usar câmeras uniformes. Nossa. Deveria ter pena de morte para quem comete crimes graves como assassinato. Opa, 60%. Quem tá encampando somos nós. Bandido bom é bandido morto? Sim. Cidades seriam mais seguras se a GCM andasse armada? Sim, seriam. Efetivamente seriam. A legalização das drogas reduziria a violência no Rio de Janeiro. 59% não.
Acabou, mano. Simplesmente qual autor lá, o Wagner, não sei o que, o autor do Tropa... Wagner Moura. Wagner Moura deve estar tipo, escuta, o sistema venceu e estou aterrorizado com a chegada do fascismo no Rio de Janeiro. Sim, meu amigo. Sim, meu amigo. Como diz o Pessoa do Novos Clássicos, as pessoas estão aguardando um Gengis Khan. As pessoas querem ver um Gengis Khan com os seus Unos a cavalo eliminando o tráfico de drogas. Se o Gengis Khan se candidatasse, a galera no Rio estaria feliz. Isso vamos dizer, isso se dá, vamos dizer, de uma maneira muito interessante, tá? Que acho que vale a pena a gente colocar aqui. O Cláudio Castro, na última entrevista dele, ele se manteve resoluto com essa postura anticrime, ele não voltou atrás. Foi muito importante, porque as pessoas odeiam o cara vacilante. O Witzel foi vacilante quando começou a tomar críticas. O Castro não, o Castro foi pra cima. Pois bem, o Castro aumentou em 10 pontos percentuais a aprovação dele. Ele já vai ganhar 1 milhão de seguidores no Instagram. Ele tá sendo bem aprovado por isso. Né? E isso está chocando muito a galera de esquerda. Tá? Olha só isso aí. Os bolsonistas são mais favoráveis que a gente os que menos querem que as pessoas usem câmera em uniforme somos nós, né? Penas graves e, bolsonistas ganhando da gente na penas graves, bandido bom, bandido morto, bolsonistas ganhando da gente. Cidade de ser mais segura se fosse armada. Nesse a gente perdeu pra direita bolsonarista em termos de basedness. Saímos menos based. Vamos lá. Concorda ou discorda que líderes de facções ajudam a eleger deputados, portanto dificilmente são presos? Concordamos. Responsáveis pelo poder das facções estão nos bairros ricos ou na favela? Não, eles também estão na favela. Isso aí é ficar comprando um discurso malandro. Essa é uma posição, tipo aquelas posições tipo, o sistema está em Brasília. Mentira, cara. O sistema também está em Brasília. O crime organizado também está em Brasília. O Comando Vermelho opera, na maior parte dos casos, na favela. Veja, a operação da polícia foi justamente para pegar lideranças do crime organizado que estavam na favela. Os caras usam o Complexo da Penha, o Complexo do Alemão, como refúgio. Por isso tinha líder do Amazonas, líder do Pará, líder da Bahia, líder do Espírito Santo, no Complexo da Penha. Porque né, é o castelo dele. Então, eles também estão em bairros ricos. Eles não estão apenas em bairros ricos. O problema é que a polícia prende e a justiça solta. Ótimo, sim, muito alto. Facções só controlam o Rio de Janeiro porque as autoridades não fazem nada. Verdade, pô, que bom. A polícia militar do Rio está cooptada por milícia e facções. Vamos lá. Há cooptação, mas a instituição inteira não está. Você tem facções ou frações da organização Polícia Militar do Rio de Janeiro tomada pela corrupção ligada a facções de crime organizado, sim. Facções lucram mais com vans, internet pirata e combustível adulterado do que com drogas. Essa não é isso é só uma suposição que as pessoas têm. Tipo, eu acho que sim. Não sei, não posso dizer que isso é o caso. Tá? Opa, estamos com quase 9 mil pessoas. Pessoal, todo mundo like na live, obrigado aí. Porque depende. Por exemplo, o PCC hoje ele tem uma operação gigantesca. Gigantesca, que envolve combustível, lavagem de dinheiro com várias áreas, sim. Mas o controle que eles têm sobre o Porto de Santos e os lucros que eles têm com a exportação de droga, difícil falar que algo bate o lucro disso aí. Você pode até, por exemplo, faturar mais faturamento com distribuição de combustíveis, mas as margens definitivamente não são iguais às margens que você tem com droga. Droga você multiplica 1 para 5. Droga é um negócio, assim, você é um traficante, tráfico internacional, você põe droga na Europa, você põe droga nos Estados Unidos, cara, é muita grana. É muita grana. Então o PCC ele tem um trabalho sofisticado de exportação de droga. Não sei cravar, né? Vamos lá. E cara, olha só, nessa parte aí tá no que importa, vai. Na primeira tá empatada, os caras ganharam por 1. A segunda, aí o direito não bolsonarista tá menos que a bolsonarista, mas ela tá mais certa. Mano, a galera da direita não bolsonarista é mais inteligente, viu, Rizzo? Porque a pergunta 2 tá mais certo quem tem um número menor. A nossa ganhou. O problema é que a polícia prende a justiça solta. Sim, aí no caso estão aí praticamente empatados. Facções só controlam o Rio porque as autoridades não fazem nada. Verdade, 80%. Não, o nosso ainda continua ganhando em termos de based. Tá? Confiança nas Forças Armadas.
ficou inalterada desde o negócio do golpe, não sei o quê. No Poder Judiciário caiu um pouco, não, caiu, mas não como deveria. E a Polícia Militar aumentou a confiança, hein? Palmas para as polícias militares, nossos guerreiros. Veja só que interessante que a direita não bolsonarista confia muito mais na polícia do que a direita bolsonarista. E igual, a desconfiança judiciária é igual. Muito interessante. Aí, né, vamos lá. Olha só que legal. Crime mais preocupa. Pedofilia, domínio das facções, homicídio, assalto, tráfico, tá. É, cara. É. Aí vamos lá. O pedofilia foi claramente puxado por mulheres, né? Domínio das facções claramente puxado por homens. Quase que invertido ali. Mais ou menos normal. Entre os mais jovens, pedofilia é o maior. Lógico que eles são jovens, mas não estão. Não coube muito. Mas pedofilia é o maior. Acho que isso tem a ver talvez com o vídeo do Felca, você não acha, Rizzo? Sim. Pode ter colocado esse tema que existe, é preocupante, mas não é o maior problema de segurança. É um crime, né, pesado, tem que ser muito combatido, com penas capitais, mas o maior problema nosso seria roubo e crimes violentos como um todo. Não é, seria o grande problema. Domínio de facções nas favelas. As pessoas com mais grana acham. As pessoas com mais grana concordam mais com a gente. Isso que deu pra perceber, Rizzo. As pessoas com mais dinheiro, elas entendem que é o domínio que é um raciocínio mais sofisticado. Pode descer. Tanto é o mais sofisticado que o que mais deu o domínio das facções nas favelas foi a direita não bolsonarista, que é basicamente o nosso discurso. Eu tô falando isso do nosso discurso. Você reparou como o direita não bolsonarista é basicamente o discurso do MBL, Rizzo? Sim. É impressionante. O direita não bolsonarista é o discurso que é criado nessa live. Essa live é uma fonte de discurso pra direita não bolsonarista. Na verdade, essa live é a fonte de discurso pra direita como um todo. Porque agora eu tô vendo os caras já copiando a gente abertamente. Beleza, fico feliz, copiem aí e tal. Posso falar um que copiou? Hoje, que eu postei agora há pouco? Eu vi. Eu vi. Olha lá, é a esquerda. Facções do Brasil dominam territórios, impõem regras próprias, mata, terroriza inocentes e desafia o Estado não pode ser tratados como grupos comuns. Basicamente o Nicolas ele está copiando o que a gente fala. Quem trouxe essa ideia do grupo comum, né, do bandido comum, do bandido criminoso, somos nós. É basicamente isso, né? Pessoal, like na live e se inscreva no canal. Vamos voltar pra cá. O cap tá baixando um pouquinho pra cima de você. Beleza. Acabou? Beleza. Acabou. Volta. Pra onde? Volta. Aí. Muito interessante, né? Do ponto de vista ideológico, com os pesquisados, direita não bolsonarista deu 21%. Galera, está acontecendo. E se está acontecendo é mérito muito do nosso trabalho que criou. Assim, alguém precisou, igual um bandeirante, abrir picada na mata para que estradas fossem construídas e cidades fossem erguidas. Alguém precisou passar o inferno, correr o inferno para criar as ideias próprias de um campo político. Alguém precisou apontar pro Bolsonaro e falar, você é uma farsa. E essas pessoas têm nome, Movimento Brasil Livre e alguns aliados e alguns amigos que tiveram esse papel, e esse papel hoje permitirá que o nosso campo político tenha futuro, tá? E se nós temos ideia... Gostou desse corte? Por favor, se inscreva, deixe o like e comente.